A maioria dos homens pensa que atração é uma questão de sorte, aparência ou charme. Eles acreditam que uma mulher ou gosta deles desde o início ou nunca gostará, e por isso desistem antes mesmo de começar. Mas a psicologia feminina não funciona assim. O interesse não é fixo. Ele muda, se curva e pode ser moldado pela maneira como você se comporta. A verdade é que as mulheres raramente se sentem atraídas apenas pela aparência. O que as atrai é a maneira como você as faz sentir. Confiança, escassez, mistério e impacto emocional. Esses são os gatilhos ocultos que acionam o interruptor na mente dela. E quando você sabe como ativá-los, pode mudar completamente a percepção que ela tem de você. Pense nos homens que você já viu que não têm uma aparência extraordinária, mas de alguma forma ainda atraem as mulheres sem esforço. Não é por acaso. Eles sabem como criar presença, como controlar a atenção e como despertar a curiosidade. Eles exploram instintos que as mulheres nem sequer reconhecem conscientemente. Não se trata de manipulação ou truques. Trata-se de desbloquear a psicologia que faz o desejo crescer, onde ele não existia antes. Porque a realidade é simples. A atração pode ser construída. E se você souber os passos, poderá fazer com que ela o veja de uma forma que ela nunca viu antes. 1. Por que a rejeição inicial não significa que ela não esteja atraída? A rejeição é um dos sinais mais incompreendidos na psicologia feminina. A maioria dos homens a aceita como verdade absoluta. Ela diz não, não está interessada e ponto final. Mas, na realidade, a rejeição inicial muitas vezes tem pouco a ver com atração e tudo a ver com instinto, timing e percepção. As mulheres são naturalmente cautelosas. É um mecanismo de sobrevivência. Ao longo da história, escolher o parceiro errado trazia riscos reais, então a hesitação se tornou intrínseca. Essa hesitação pode parecer desinteresse, mas, por baixo dela, a curiosidade ainda pode existir. O que determina se essa curiosidade cresce ou morre depende inteiramente de como você reage. Pense nisso. Uma mulher conhece dois homens diferentes em dias diferentes. O primeiro é rejeitado, fica na defensiva, fica emburrado ou desiste completamente. Ela nunca mais pensa nele. O segundo aceita a rejeição com calma, não pressiona e continua vivendo a vida com a mesma confiança de antes. Dias depois, ela se lembra dele. Não porque ele implorasse por sua atenção, mas porque ele se comportava de uma maneira que não dependia da aprovação dela. Essa lembrança planta uma semente. A rejeição nem sempre é um julgamento final. É um teste. Não consciente, mas um filtro psicológico para ver como você lida com a pressão. Se você desmoronar, confirmará a dúvida dela. Se você se mantiver calmo, criará contraste. E o contraste é o que altera a percepção dela ao longo do tempo. É por isso que você nunca deve temer a rejeição. Não é o fim. Muitas vezes é o começo. O que importa é o que acontece depois. 2. Como a confiança reformula a atração. Confiança não tem a ver com o que você diz, tem a ver com o que ela sente quando está perto de você. E a verdade é que as mulheres não medem a confiança pelas palavras que saem da sua boca. Elas a medem pela forma como você se comporta quando as coisas não acontecem como você quer. A maioria dos homens acredita que confiança significa ser barulhento, excessivamente charmoso ou tentar impressionar com histórias. Isso não é confiança, é desempenho. A verdadeira confiança é silenciosa, constante e inabalável. Ela se mostra quando você não está desesperado pela reação dela. Mostra quando você consegue lidar com o silêncio sem se esforçar para preenchê-lo. Mostra quando as opiniões dela não controlam como você se vê. Imagine a seguinte situação. 2 homens entram em uma sala. O primeiro imediatamente começa a falar demais, fazendo piadas forçadas,
certificando-se de que todos saibam que ele é divertido. As pessoas riem, mas também o esquecem 5 minutos depois. O segundo entra, não força nada, apenas fica em pé confortavelmente, faz contato visual e fala quando realmente tem algo a dizer. Adivinhe em qual deles ela ainda estará pensando horas depois? A confiança reformula a atração porque sinaliza algo mais profundo. Diz ao subconsciente dela que você é estável, está no controle e não se deixa levar pela aprovação dela. É isso que a deixa curiosa. É isso que a faz se aproximar em vez de se afastar. Uma mulher pode não se lembrar das palavras exatas que você disse, mas ela sempre se lembrará de como você a fez se sentir. E quando sua energia diz a ela: "Eu não preciso que você goste de mim, mas estou completamente bem se você gostar." Você inverte o roteiro, você para de perseguir e, em vez disso, ela começa a notar. É assim que a confiança muda toda a dinâmica. Transforma a hesitação dela em intriga. 3. O poder do desafio sutil. A atração não cresce quando tudo é fácil. Cresce quando ela se sente um pouco desequilibrada, quando ela não consegue prever você completamente, quando ela não conquista sua aprovação instantaneamente. Essa tensão é o que o torna inesquecível. A maioria dos homens faz o oposto. No momento em que tem uma chance com uma mulher, eles compensam em excesso. Concordam com tudo o que ela diz, riem de cada piada e a cobrem de elogios. Parece seguro, mas mata a atração. Por quê? Porque ela sabe que já venceu. Não há desafio nem tensão, nada para despertar seus instintos. Agora imagine isso. Ela faz um comentário brincalhão, esperando que você a bajule. Em vez disso, você sorri e diz: "Cuidado, você está começando a parecer problemático." De repente, ela fica intrigada. Ela não tem mais a vantagem. Você estabeleceu a estrutura de que não é apenas mais um homem desesperado para impressionar. Você é um homem disposto a reagir. Isso não significa ser rude ou confrontador. O poder está na sutileza. Uma provocação, um sorriso irônico, uma pausa confiante. Tudo isso envia a mensagem de que você não está caindo no colo dela. Ela precisa conquistar sua atenção. E quando ela sente que precisa se esforçar para isso, seu radar subconsciente marca você como alguém de alto valor. Pense nisso. O que as pessoas valorizam mais? Algo que lhes foi entregue sem esforço ou algo que tiveram que perseguir? A mesma psicologia se aplica aqui. Quando você a desafia o suficiente para fazê-la investir, ela começa a sentir uma atração que não consegue explicar. O objetivo nunca é afastá-la. É criar resistência suficiente para que ela se aproxime. Essa é a arte do desafio sutil. E, uma vez que você a domina, o interesse dela deixa de ser opcional. Torna-se instintivo. 4. Mistério e a arte de não revelar demais. Uma das maneiras mais rápidas pelas quais os homens matam a atração é se expondo demais. Eles conhecem uma mulher e em poucos minutos estão contando a história de vida dela. Cada detalhe, cada opinião, cada luta do passado. Eles acreditam que, se ela souber tudo sobre eles, se sentirá mais próxima. Mas a verdade? O mistério é o que alimenta o desejo. A psicologia humana é programada para ansiar pelo desconhecido. Quando algo parece um pouco fora de alcance, nossas mentes ficam obcecadas por isso. E as mulheres não são diferentes. Se ela consegue ler você como um livro aberto desde o primeiro momento, não há tensão, curiosidade ou motivo para ela continuar investigando. Pense nisso como um filme. Se o final for revelado nos primeiros 5 minutos, você perde o interesse. Mas quando a história se revela lentamente, pedaço por pedaço, você permanece fisgado. É exatamente assim que a atração funciona. Quando você se contém o suficiente, quando compartilha vislumbres em vez da imagem completa, você cria espaço para a imaginação dela.
E a imaginação dela sempre te pintará com cores mais poderosas do que qualquer coisa que você mesmo possa descrever. Então, em vez de explicar demais seu passado, seus objetivos, seus pensamentos, deixe que ela os descubra com o tempo. Dê dicas, não confissões. Responda às perguntas com profundidade, mas não de forma definitiva. Comporte-se como um homem que tem mais camadas do que ela conseguiria descobrir em uma única noite. Mistério não significa ser silencioso ou frio. Significa conhecer o valor da contenção. É a confiança de deixar o silêncio trabalhar a seu favor. É a capacidade de deixá-la se perguntando o que mais existe por baixo da superfície. Porque aqui está a verdade. Quando ela não consegue te entender, ela não consegue parar de pensar em você. E quando ela não consegue parar de pensar em você, a atração se torna inevitável. 5. O equilíbrio entre desejo e respeito. Desejo sem respeito é barato. Respeito sem desejo é vazio. Para fazer uma mulher realmente te desejar, ambos precisam existir em perfeito equilíbrio. Muitos homens perseguem o desejo à custa do respeito. Eles fazem de tudo para impressioná-la. Compram presentes, agem de forma excessivamente agradável, colocam-na em um pedestal, só para despertar atração. E sim, por um momento, ela pode se divertir. Mas, no fundo, ela não o admira. Ela enxerga através da atuação. Ela sente fraqueza. O desejo sem respeito sempre desaparece. Por outro lado, alguns homens constroem respeito, mas não conseguem despertar o desejo. Eles são sólidos, confiáveis, trabalhadores, mas jogam pelo seguro. Eles não flertam. Eles não demonstram nenhuma vantagem. E embora uma mulher possa confiar neles, ela não se sente atraída por eles. Respeito sem desejo não deixa faísca. Os homens que dominam ambos entendem o timing. Eles sabem quando ser firmes e quando provocar. Eles podem levar seus objetivos a sério, mas também ser brincalhões no momento. Não tentam impressionar, mas não têm medo de provocar. Conseguem ouvir atentamente, mas também quebrar a tensão com humor. Esse equilíbrio cria uma tensão poderosa a qual as mulheres não conseguem resistir. Ela olha para você e vê alguém que pode admirar, e alguém que não consegue domar completamente. Essa combinação é rara e é por isso que é magnética. O segredo não é conciliar duas identidades, é incorporar as duas em uma. Um homem que se mantém firme em seus valores, mas ainda ousa despertar o desejo. Um homem que impõe respeito naturalmente, sem implorar por ele, mas ainda desperta aquela atração primitiva e inexplicável. Porque quando ela te deseja e te respeita, ela não vai apenas te querer, ela vai lutar para te manter. 6. Fechando a lacuna, transformando interesse em busca. Atração não significa nada se nunca avança. Interesse por si só é apenas energia estática. Precisa se transformar em busca, ou então desaparece. E aqui está a verdade que a maioria dos homens ignora. Se você está sempre correndo atrás, ela nunca valoriza verdadeiramente o que está à sua frente. O verdadeiro poder está em inverter o roteiro, fazendo-a se aproximar de você. Como você fecha essa lacuna? Criando espaço. Muitos homens sufocam a faísca estando constantemente disponíveis, respondendo instantaneamente, infinitamente ansiosos. O que eles não percebem é que o conforto mata a curiosidade. Uma mulher precisa de espaço para se perguntar. Ela precisa de silêncio para sentir sua falta. Ela precisa de uma pausa para repassar suas palavras em sua mente. Mas espaço por si só não basta. Você também precisa de presença. Quando estiver com ela, você deve comandar o momento. Sem celular na mão, sem atenção dispersa. Apenas foco nítido. Essa intensidade faz com que cada interação pareça rara, e a raridade impulsiona o valor. Pense nisso como fogo. O ar a mantém viva, mas o calor a faz queimar. Espaço sem presença parece distância,
Presença sem espaço parece pressão. Juntos, eles criam uma atração à qual ela não consegue resistir. O homem que preenche a lacuna não apressa o processo. Ele planta sementes de desejo e então se afasta o suficiente para que ela as regue com sua própria imaginação. Ele a mantém na dúvida, não por meio de joguinhos, mas por se recusar a se entregar com muita facilidade. E quando ela finalmente dá esse passo à frente, quando começa a mandar mensagens primeiro, perguntando quando te verá novamente, buscando sua atenção, isso não é um acidente. Esse é o momento que você projetou. Porque uma mulher não quer apenas o homem que deseja. Ela quer o homem que ela teve que se aproximar para reivindicar. Aqui está a verdade incômoda. A maioria dos homens destrói a atração não por falta de beleza, dinheiro ou status, mas por falta de respeito próprio. Eles abrem mão da dignidade por uma chance de chamar a atenção e depois se perguntam por que as mulheres perdem o interesse. Isso não é psicologia feminina em ação, é você se sabotando. E isso pode doer, mas precisa ser dito. Muitos homens confundem obsessão com amor. Eles bombardeiam as mulheres com mensagens constantes, explicam demais seus sentimentos e acham que a persistência a conquistará. Na realidade, isso só demonstra insegurança. Se ela não te quer, persegui-la com mais afinco não muda nada. Apenas confirma a decisão dela. Aqui está o paradoxo. Quanto menos você tenta convencer, mais convincente você se torna. A atração não é conquistada implorando. Ela é conquistada pela presença, pelo valor, pela maneira como você se comporta quando não precisa da validação dela. Esse é o tipo de energia que as mulheres sentem em seus ossos. Se você já se sentiu culpado por perseguir demais, aqui vai um alerta. Respeite-se o suficiente para deixar as pessoas te conquistarem. Pare de baixar seus padrões só para se encaixar na história de outra pessoa. Porque quando você se mantém firme, as pessoas certas aparecem. Agora, quero ouvir de você. Você já se pegou perseguindo demais alguém que claramente não estava tão envolvido quanto você? Deixe sua história nos comentários. Eu os lerei e quero que isso seja uma conversa, não apenas um sermão. E não se acomode, porque no próximo vídeo vou revelar o único comportamento que os homens têm sem perceber que mata instantaneamente o desejo feminino. Não importa quanta atração havia no início. Se você já se perguntou por que as mulheres perdem o interesse repentinamente da noite para o dia, finalmente entenderá o porquê. Fique atento. O jogo não é sobre perseguir, é sobre fazer com que elas te persigam.